Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes. Bom, galera, eu preciso aqui falar uma coisa séria com vocês, antes da gente falar sobre o Cadu e falar também sobre, claro, né, o time do Remo, o Bainão, ingressos vendidos, vamos falar tudo sobre isso aqui. Primeiramente, estamos chegando numa fase onde, pelo menos aqui neste canal, eu nunca vivenciei, que é justamente o clube do Remo brigar por um acesso e ter essa possibilidade ímpar, né? Ponto. Eu acho que boa parte de vocês que me acompanham aqui não viram o Remo brigar por um acesso nos últimos anos também, né? Não, a gente não torceria para o mesmo Remo. Acredito que tem muitos torcedores que tiveram o privilégio de ver o Remo na Série A. E, sinceramente, meu amigo, hoje, por exemplo, eu estava na mesa jantando com meu pai e o meu pai falou que foi no Bainão em 96, inclusive o ano que eu nasci, 96, várias vezes, e que viu o Remo do Luciano Viana, viu o Remo do Belterra, né? Viu o Remo do Rei Arthur, falou que dava gosto de ver aquele Remo. Meu pai hoje na mesa falando isso, tá? Mas, com toda boa fase, tem também aqueles torcedores que se apegam em místicas, né? Principalmente em situações. Por exemplo, ontem eu falei sobre a opinião do Guto Ferreira sobre o Pedro Castro. Eu disse que eu não concordava e que era a minha opinião. Uma porrada de comentários, eu acho que pelo menos uns 20 comentários aqui no YouTube, falando que eu estava tumultuando o ambiente, que eu tinha que concordar com o Guto Ferreira. Então, peraí. Se o Guto Ferreira falar que esse fone aqui é vermelho, mesmo eu sabendo que ele é preto, eu tenho que concordar. Se o Guto Ferreira falar que essa energia aqui eu não tenho que pagar, porque é errado pagar energia, eu tenho que concordar também, eu não vou pagar minha energia e aí vão cortar minha energia? Vocês acham que não? Porque o Guto falou? Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? O Guto Ferreira, cara, faz um trabalho absurdo, surreal no Remo. Eu esperava que ele fosse fazer um grande trabalho no Remo. Inclusive, eu fui um dos defensores da contratação dele. E principalmente, quem acompanha aqui o canal diariamente sabe do que eu falava aqui do Guto Ferreira. Já deveria ter chegado antes. Talvez se ele chega antes, a gente talvez até estaria já no G4, quem sabe até na primeira colocação. Porque é um excelente técnico e a gente tem um bom time, um excelente time também, tá? Ponto. Mas eu não posso ouvir o Guto Ferreira falar que um jogador tecnicamente limitadíssimo é titular no Remo porque ele treina mais que os outros e ficar quieto, pô. E aceitar isso. Desculpa. Não é porque o Remo tá fazendo um grande trabalho. Imagina o Remo subindo pra Série A. O Remo subindo pra Série A, contratando um monte de jogador que eu acho errado como torcedor. Eu vou ter que baixar a cabeça? Não, porque o Remo subiu pra Série A. Não, gente. Não é assim. Nunca funcionou assim nesse canal e não é agora que vai funcionar. É óbvio que eu não vou ficar aqui reclamando, falando, olha, não, vamos reclamar aqui, vamos tumultuar. Não, pô. Não. Só que ontem eu dei minha opinião, porque eu não concordo. Principalmente porque eu sei que dos meias do Remo, o Pedro Castro é o pior. Eu sei disso. Você que está em casa também sabe. Você que está em casa também sabe. O Natan não é pior que o Pedro Castro. Olha, gente, o Luan Martins não é pior que o Pedro Castro. Panagiotis não é pior que o Pedro Castro. Pavani não é pior que o Pedro Castro. O Jadson não é pior que ele. Tecnicamente não. Pode ser até fisicamente. Mas tecnicamente não. A minha crítica ontem foi principalmente esses jogadores que eu citei aqui correrem, pô. Se esforçarem mais. Porque o recado do Guto Ferreira ontem foi esse. Ele não elogiou só o Pedro Castro. Ele também fez uma espécie de crítica ali aos jogadores que não correm, que não se esforçam para mudar isso. O Cantilho chegou aí. Quando que o Cantilho joga? O Cantilho é o melhor meia tecnicamente do time do Remo, mas ele não joga, gente. Por que ele não joga? Porque a parte física dele é péssima. E aí, só porque o Remo tá numa fase maravilhosa, eu não tenho que pontuar isso aqui no canal? Eu tenho que ficar passando pano aqui? Vocês sabem que eu não sou assim. Vocês sabem que eu sou enjoado, vocês sabem disso.
Mas os meus comentários aqui não são para tumultuar, são para alertar. São para dizer que tem que ser cobrado os demais jogadores. Beleza, o Pedro Castro, tomara que ele jogue o próximo jogo titular, faça gol, jogue bem. Eu vou torcer muito para que ele jogue bem. Mais muito. Mas se ele jogar mal, eu não vou me surpreender. Eu não vou me surpreender. Porque ninguém deu mais oportunidade para ele do que o português. O Antônio Oliveira. A gente viu que ele não jogava bem com o português. A gente viu que ele não jogava bem, né, com o Daniel Paulista. Vocês acham que com o Guto ele vai jogar bem? Inclusive teve torcedor ontem que se fez de tolo aqui nos comentários. Pedro Castro jogou muito, tu só reclama. Aonde que o Pedro Castro jogou muito, mano? Depois que ele entrou dentro de campo, a Mucura dominou o meio de campo, cara. Se a Mucura tivesse feito aquele terceiro gol e ganhado o jogo, o Pedro Castro seria um dos mais criticados. Eu não tenho dúvidas disso. Mas tem torcedor que é passional, que é só criticar quando tá na fase ruim. Eu não sou assim. Também não sou de ficar aqui só criticando. Eu elogio aqui. Eu elogiei vários desses jogadores. Vários. Mas é só para você entender que mesmo que o Remo suba para a Série A, eu não vou parar de cobrar. E também não vou deixar de elogiar quando tiver que elogiar. Por exemplo, o Guto Ferreira recuperou o Natan, que é desfalque para esse jogo. Natan não vai jogar, tá fora, tá? Sentiu a lesão, tá fora. É uma baixa importante. O Guto Ferreira recuperou o Caio Vinícius. O Caio Vinícius tá jogando bem, ou você vai negar isso? O cara em 4 jogos tem 3 gols. No meio de campo melhorou muito. O Guto Ferreira tá extraindo a melhor fase do Panagiotis. O Panagiotis hoje jogou muito bem o primeiro tempo do Clássico. O Guto Ferreira conseguiu recuperar os 2 uruguaios, Hernandes e o Nico. O Nico jogou muito, apesar de não ter feito gol, mas jogou muito o Clássico, tá? O Guto Ferreira conseguiu recuperar o Janderson. Ele tá tentando fazer a mesma coisa com o Pedro Castro. Só que esses caras aí já deram uma resposta. O Pedro Castro ainda não. Vamos ver se ele vai dar uma resposta, né? Vamos ver. Eu não vou ficar aqui mais... Eu não vou mais falar nada do Pedro Castro. Pra você que fala que eu fico torcendo contra o cara, quando o Remo anunciou lá a escalação, quando o Remo anunciou lá, né, a relação dos jogadores que iriam pro jogo, aqui, ó, o critiqueiro, o cara que só reclama, foi lá e comentou: nós vamos ganhar o Clássico e o Pedro Castro vai fazer gol. Eu fui lá pra incentivar o cara. E quando ele entrar em campo no sábado, eu vou torcer pra ele também. Pra você que fala isso. Tá bom? Bom, rapaziada, bora falar sobre o Estádio Olímpico do Pará, né? Porque a gente criticou bastante aí a escolha do Marcos Braz e da diretoria, né? E o Clube do Remo, além desse jogo contra o Atlético, o Clube do Remo também não vai mandar o jogo contra a Chapecoense no Mangueirão em virtude da Copa 30. Tá? O estádio ele vai ser fechado. Não teremos mais jogo no Mangueirão, a não ser que o Clube do Remo chegue na última rodada, e claro, a gente quer isso, né? Brigando por vaga ou um jogo festivo, já com o acesso carimbado, né? A torcida se despedir do time, da temporada. Pode ser que tenha esse jogo no Mangueirão. Mas se, por exemplo, o Remo for eliminado, o Remo não tiver mais possibilidade de acesso, alguma coisa do tipo, provavelmente o Remo deve mandar também esse último jogo no Bainão para reduzir os custos, tá? Para você ficar ciente aí sobre isso. Sobre os ingressos, né? Foram todos vendidos, novidade. Novidade, o Bainão é pequeno. O Bainão se tornou um estádio, infelizmente, pequeno para nossa torcida, né? Ele sempre foi, na verdade. Mas de uns tempos para cá, o torcedor do Clube do Remo, ele sente muito mais vontade de ir no estádio, né? Então, os ingressos, por exemplo, vendem rápido, que é uma beleza, né? Então, assim, o Bainão se tornou um estádio pequeno, mas mesmo assim a gente vai ter que jogar lá, e pelo menos esses jogos que a gente tem aí contra o Atlético e a Chapecoense. Bom, rapaziada, sobre o time, né, em si, do Remo, a gente vai ter essa baixa do Natan, a gente vai ter a volta do Marcelinho, por exemplo, né, que é uma volta muito importante no time. Também teremos a volta do Klaus, que é uma outra volta também importante. Rapaziada, para encerrar o vídeo, eu quero falar um pouco sobre o Cadu.
Ah, Wene, o Cadu caiu no esquecimento. Algumas pessoas me perguntaram, né? Wene, o Cadu caiu no esquecimento. O Remo, o que vai acontecer? Bom, gente, eu fui atrás da informação, tá? E recolhendo aqui algumas informações, há uma grande possibilidade do Botafogo fechar o negócio pelo Cadu. Porém, tá? Que fique bem claro, o Botafogo enfrenta ali problemas internos com o John Textor, com ali a SAF, tá, do clube. E eles não vão efetuar nenhuma compra no momento, de nada, tá? Porém, há um interesse muito grande da diretoria em ficar com o Cadu, da comissão, né, do Sub-20. Ele vem jogando bem no Sub-20 do Botafogo, vem se destacando, é um jogador importante lá e é muito bom de bola o Cadu, né? Lapidado, ele pode se tornar futuramente um grande lateral, né, numa posição tão carente que a gente tem hoje no nosso futebol. E aí, se o Botafogo contratar o Cadu, é cerca de 10 milhões de reais, se não me engano, 2 milhões de euros. E ali o Remo vai ter também, se não me engano, uma porcentagem, uma coisa assim, tá? O contrato dele com o Botafogo, caso o Botafogo queira fechar a contratação dele. Pra mim, seria surreal, né? A gente ia começar já o ano, a temporada, com mais de 10 milhões em caixa. Além disso, né, tendo ali uma valorização da base, que eu espero que tenha mais ainda, né? Essa base decaiu muito nos últimos anos. A gente não tá ganhando mais nada na base. E isso é algo que a gente precisa também investir, porque a base é um retorno financeiro para o clube, né? Jogadores da base são retorno financeiro para o clube. Então, espero que o Remo invista nisso. E o Cadu pode ser sim vendido para o Botafogo. Quem sabe aí a gente não possa efetuar a maior venda da história do futebol paraense e do futebol do norte, né? A venda do Cadu. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.